eu trago a salvação, diz o Senhor. Eis que eu trago a salvação, e aquele que vier a mim invocar o meu nome será salvo. Eu trago a salvação, diz o Senhor, e não passarei sem tocar-te, não passarei distante, porque estás invocando o meu nome. Eu trago a salvação, diz o Senhor. Com tua glória. Deixar de fazer as nossas obras para entrar no teu repouso. Assim como tu, no sétimo dia, terminaste as tuas obras e repousaste. Senhor, é teu anelo que nós cheguemos a esse dia. Oh Deus, que cada um de nós anelemos esse dia, Senhor, e que deixemos já de fazer as obras da carne e andemos em novidade de vida no Espírito Santo, em santidade. Graças, Senhor, esta manhã. Graças, Senhor Cristo Jesus. Tomar seu lugar. Concluir a nossa mensagem, se Deus assim o permite, sobre uma aliança de sal entre Deus e nós. Já consideramos com detalhes que estarão escritos no livro da vida, os servos fiéis em Jesus, os justos, os vencedores deste mundo e os que não adoraram ou não adorarão a besta nem a sua imagem. E, obviamente, os que se arrependem e creem em Jesus. Também consideramos que quando uma pessoa morre, vai diretamente ao lugar que escolheu nesta vida para morar. Deus não condena a ninguém para ir ao inferno. É o próprio homem que escolhe o lugar onde quer morar devido ao estilo de vida que escolhe nesta terra. Ele não veio para condenar o mundo, senão para que o mundo fosse salvo por ele. Então não há no coração divino a intenção de que mandar a todos os seres humanos ao inferno, nem a um sequer. Mas porque vão, porque cada um deles, os que se perdem, têm escolhido um caminho das trevas, um caminho errado. Mas a Escritura diz claramente que aqueles que morrem em Cristo estão no céu. Não estão num lugar intermédio, não estão num lugar no purgatório, não existe tal coisa.
no están tampoco no túmulo, no Seol, lá embaixo, esperando até que o Senhor os dê liberdade, até o dia que o Senhor subiu aos céus. Depois, na sua ressurreição, desde esse dia, os santos têm entrada franca, livre à presença do Senhor. A própria Escritura diz em Mateus capítulo 26, falando da ressurreição de Cristo, que quando Ele ressuscitou, muitos santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Ele. Ou seja, eles, alguns deles, não todos, alguns deles se levantaram com seus próprios corpos porque apareceram, dice. Quando diz que ressuscitaram, é o que diz também lá em Apocalipse 20, falando daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e tornaram a viver. Tornar a viver significa recuperar os seus corpos. Não está falando de almas aparecendo, está falando dos corpos, do ser integral do homem, espírito, alma e corpo. Então, como o próprio Paulo nos lemos em Filipenses, quando nós abandonamos este corpo, estamos na presença do Senhor, porque vamos diretamente a esse lugar, assim como aqueles que escolheram as trevas vão ao lugar das trevas. Aprendemos também que a morte segunda é a separação definitiva dos homens maus de Deus. A morte segunda é o lago de fogo, diz a Escritura. O lago de fogo que é a morte segunda. Quer dizer que há uma primeira morte. Se há uma segunda morte, há uma primeira morte. E essa primeira morte aconteceu depois de que o homem pecou. E depois de que o homem pecou e ele morreu, porque o Senhor lhe disse que ia morrer, Deus também durante esse período lhe ofereceu a sua provisão para não morrer. E é Cristo Jesus. Por isso é que aqueles que rejeitam a provisão divina, que é Cristo Jesus, participam da segunda morte. Mas aqueles que recebem a provisão de Deus, eles diz a Escritura que a segunda morte não tem poder sobre eles. Por quê? Porque viverão para sempre com o Senhor. Na segunda morte, no lago de fogo, ali estarão a besta e o falso profeta e o próprio Satanás. De fato, Satanás não estará no juízo final, a razão é porque ele foi julgado na cruz. O próprio Senhor diz isso em João, diz: é aqui o príncipe deste mundo já tem sido julgado. Ele não vai estar no juízo final, anjos estarão ali. Aliás, a própria Escritura deixa claro que nós julgaremos os anjos. Por isso que também estaremos no juízo final. É outra razão pela qual os santos estarão no juízo final. Não unicamente para confirmar o que já lhes deu o Senhor, sino também para julgar, porque eles serão chamados. Obviamente não todos são capazes de julgar. É como no natural. Nenhum advogado chega a ser juiz da noite para o dia. De fato, nenhum juiz chega a ser desembargador da noite para o dia. Por quê? Porque se requer certo conhecimento, experiência, capacidade e caráter também. Então é o mesmo, os que vão julgar no reino não serão crianças em Cristo, serão pessoas que terão crescido no Senhor, que conhecido o caminho de Deus e que, como Deus, não fazem acepção de pessoas. Por isso é que poderão julgar juntamente com o Senhor. De fato, a Escritura diz em Hebreus 9:27, e está estabelecido aos homens que morram uma vez. E logo que diz? Depois disso, o juízo. Todos vamos estar diante do juízo. Ao morrer, o Senhor vai nos dar a oportunidade de ser julgados. Agora, lembrem, irmãos, como cristãos que cremos em Jesus, devemos ter paz e segurança e não ter temor de estar no juízo final, porque ali unicamente seremos exaltados pelo próprio Deus. Não haverá condenação para os santos, mas estarão aí presentes, porque a própria Escritura diz ali na Apocalipse 20 que o próprio céu e a terra fugirão diante do Senhor. O que isso significa? Irmãos, que tudo vai estar sua atenção sobre esse trono, até o próprio Satanás, a besta e o falso profeta, que já estará no lago de fogo, desde lá poderá observar aquele evento universal. Todos estarão ali para que a justiça de Deus seja estabelecida para sempre. Bendito seja o Senhor.
Então agora entramos a algo muito importante. Já também vimos, aprendemos que aquele que vai julgar, quem é? Quem? Jesus. Ele é o que Deus escolheu para julgar vivos e mortos nessa escritura. E há muitas passagens que demonstram isso. João 5:22, Atos 17:30, Romanos 2, 5:16, principalmente o 16, Atos 10:40, Romanos 2:16, 2 de Timóteo 4:1, 1 de Pedro 4:5. Muitas passagens que demonstram que Jesus que será o juiz dos homens. Como aprendemos, assim como a última vez o mundo viu a Jesus na cruz, a próxima vez que veja o mundo a Jesus será sentado no trono, julgando este mundo. Então, devido à iminência do juízo, este mundo, como Paulo diz, temos recebido o ministério da reconciliação e, portanto, os rogamos, diz Paulo, reconciliados com Deus. ¿Por qué? Porque si no se reconcilian, como dice el libro de Amós, prepárate para el encuentro con Dios. Há un momento cuando todo ser humano terá que se encontrar con un Señor, y la propia Escritura dice que todos vamos a tener que render cuentas. La parábola de las minas se demuestra claramente que todos vamos a tener que render cuentas de nuestro trabajo. Eso no tiene nada a ver con perder la salvación, tiene a ver con la recompensa que tem, y el Señor va a juzgar nuestras obras, porque a pesar de sermos crentes, a veces podemos cometer cosas incorrectas, o trabajar de una forma incorrecta, como Pablo decía, a algunos que pregan a Cristo por inveja. De todos modos, dice él, Cristo es pregado. O sea, no importa o que está acontecendo, o coração de cada ser humano vai ser julgado. E só o Senhor conhece o coração de cada um, não é verdade? Por isso que ninguém de nós pode julgar a ninguém, condenar a ninguém. Por isso o apóstolo Paulo também diz em suas cartas: a ninguém julgueis com antecedência, dizer, porque todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Por isso que não podemos estar julgando a outros, temos que aprender melhor a não julgar a nós mesmos. Eis aí então a urgência do arrependimento. Lembram onde se anunciava o dia de arrependimento? No Rosh Hashanah, o dia das trombetas, quando se anuncia que se preparem para arrependimento. E é interessante que quando o Senhor venha, diz que se soará uma trombeta. Não há dúvida que esse dia será muito importante para este mundo, porque o Senhor virá já não para salvar, sino para julgar. Há dois ministérios de Cristo, o Salvador e também o juiz. Ele vai julgar este mundo. Amém. Mas ninguém pode receber perdão de seus pecados se ele não se arrepende dos seus pecados, se não aprende a examinar a si próprio. En Marcos capítulo 1, verso 14, dice que después de que Juan fue entregue a la prisión, veio Jesús para a Galilea, ele começou o seu ministério na Galileia. Ele foi batizado lá no sul, perto de Jerusalém, Betânia, no Rio Jordão, mas ele subiu, depois do batismo foi ao deserto, 40 dias, e depois ele subiu a Galileia e ele começou o seu ministério na Galileia, como o testemunho que Pedro deu a Cornélio, começando lá na Galileia. E diz aqui Marcos, veio Jesus para a Galileia, ou seja, o território perto do mar, da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, escutem como ele começou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, estamos em breve para que o reino de Deus literal se manifeste. Que creem vocês que o Senhor está esperando do mundo e de sua igreja? Arrependei-vos e crede no Evangelho, dice. Um arrependimento verdadeiro. Por isso que quando Pedro está pregando seu primeiro discurso em Atos capítulo 2, os seus ouvintes perguntam ao apóstolo Pedro, verso 37,
E ouvindo eles isto, confundiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? ¿Por quê? Porque eles não eram crentes. Não está falando de varões irmãos, está falando de judeus. Eles eram judeus também. Ele está dizendo: que faremos, varões irmãos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Pedro aprendeu bem a mensagem de Jesus. O primeiro passo para entrar ao reino, qual é? O arrependimento. Não entrareis ao reino se não é por água e por Espírito. É através do batismo de arrependimento e pela presença do Espírito Santo no ser humano, que faz um novo nascimento, que se entra ao reino dos céus. E, irmãos, não há dúvida que antes de que comece o reino milenial de Jesus, que está às portas, este mundo vai experimentar um espírito de arrependimento como nunca antes. E não há dúvida que também a sua igreja, porque a igreja de Cristo, a maioria dos líderes que amam a Deus e amam seu caminho, reconhecem que a igreja está em farrapos, assim se diz. Não está preparada para as bodas, porque a igreja, mais do que talvez o mundo, tem mais responsabilidade, está mais com consensos, com amizades com o mundo, do que andar no caminho do Senhor. Por razão, Pedro diz que o juízo então começará pela casa de Deus, e a casa de Deus, diz Hebreus, somos nós. Oh Deus, dá-nos arrependimento em tus corações. Não se imaginam, irmãos, a importância do arrependimento. Espero que esta manhã nós o percebamos. No capítulo 3, verso 19, diz a Escritura, 18, Pedro ainda está aqui depois de ter curado o coxo, Jesus através dele, e diz Mateus: assim cumpriu que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não podem ser apagados, perdoados, expiados os pecados, simplesmente porque Cristo morreu. É necessário o arrependimento do homem. Tem que aceitar a provisão, mas tem que reconhecer que ele é um pecador. E não é fácil a vezes ter que somos pecadores. Para que reconhecer assim somos pecadores? Mas o arrependimento também requer humilhação, se humilhar. Então o arrependimento é essencial para ser salvo. É o requisito que Deus pede do homem para entrar ao reino de Deus. Sim, o reconhecimento da condição de pecador e a respectiva vergonha e dor, porque quando se arrepende alguém está sentindo vergonha e dor no seu coração. Isso é o verdadeiro arrependimento. Pode ser aceito como cidadão do reino. Antes de ser exaltado, é necessário ser voluntariamente humilhado, porque o arrependimento, como já falamos, nos leva à humilhação. Em Gênesis 3:24, lembram que havia uma espada que se revolvia para todos os lados, de fogo? Diz aí, para guardar o caminho da árvore da vida, não para impedir, mas para guardar. E todo aquele, escute, que poderia atrever-se, era a mensagem aí transmitida, não se vê, não se dá detalhes disso, mas qualquer que queria, ou Adão, querer comer da árvore da vida, tinha que se arriscar a ser traspassado por essa espada de fogo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, a espada de dois gumes, que penetra hasta partir a alma e o Espírito, e discerne os pensamentos do coração. E é através da palavra de Deus, escutem isto, que vem a convicção de pecado. A obra do Espírito é uma obra dupla, através da palavra e através da convicção que o Espírito coloca no coração. Quando uma pessoa recebe a palavra, crê e sente arrependimento no seu coração, então lhe pode ser permitido participar da árvore da vida. Qualquer um pode participar da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo Jesus, a vida eterna não é um evento, não é algo futuro, a vida eterna é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo.
y para obtener esa vida eterna es a través de ser traspasados pela espada. Irmãos, quando nós somos traspasados, aí vem o arrependimento e então mudamos de mente, de atitude e, não há dúvida, de ações. Porque na verdadeira vida que se arrepende vai ter ações diferentes. Amém? Ações que evidenciam seu arrependimento. Não pode dizer, me arrependi, mas continuo vivendo pela graça como eu acho que devo viver. Isso não é arrependimento e aí não há perdão de pecados. O arrependimento é o fundamento do edifício de Deus. Você pode ler em Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 3, dizendo que o alicerce, os fundamentos da doutrina de Deus é o arrependimento de obras mortas, diz. Que são obras mortas. Quem sabe que são obras mortas? Pecados. 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 Essas são obras mortas. Aquele que comete pecado está cometendo obras mortas, nunca repousará. Só quando se deixa de pecar, se repousa. Então diz arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do batismo, da doutrina de batismo e assim por diante. Se mencionam 6 coisas que são o fundamento do edifício de Deus. Então, o fundamento, a parte importantíssima que aparentemente não se vê, mas é a base do edifício, é o arrependimento da fé em Deus. Irmãos, que é importante que nós entendamos o batismo e o pratiquemos de coração, porque o fundamento é Cristo, não há dúvida. Mateus 7,24 ele diz, ele é a rocha, mas nós necessitamos aí colocar sobre esse arrependimento, sobre essa rocha, arrependimento. Como ele mesmo disse, aquele que cair sobre a rocha será, dice, despedaçado, mas aquele sobre a rocha cair será esmiuçado, diz, ou seja, feito pó. É melhor cair humilhado sobre a rocha do que a rocha cair sobre nós. É a mesma rocha que o Senhor deu a revelar em Daniel, aquela rocha que cai sobre os pés daquela estátua e destrói toda, totalmente é destruída. O arrependimento é a lavagem da água pela palavra. Não é a palavra que vale, que lava. A palavra convence de pecado através do Espírito Santo. Mas quando o homem se arrepende, aí entra o batismo de arrependimento. Por isso que até o dia de hoje, o batismo de arrependimento de João está em vigor. Quantos compreendem isso? Nós já compartilhamos essa mensagem. O batismo de João até o dia de hoje está em vigor. Por quê? E como? A ver? Quando uma pessoa se arrepende, está participando do batismo de arrependimento. Isso, lembre que quando João Batista estava batizando, Jesus começou a batizar. E ainda os que se batizaram no batismo de João eram bautizados no batismo de Jesus. Por quê? Porque não é o mesmo. Porque este daqui é o batismo de espírito de arrependimento. E o batismo de Jesus é a identificação com sua morte e ressurreição. Por isso é que necessitamos o batismo de arrependimento. Ninguém que se batiza só em água se salva, se não se arrepende. Entende? Que importante é o arrependimento. Então, o arrependimento é a manifestação clara e evidente que Deus, ou para Deus, que o homem está disposto a negar-se a si mesmo. É importante, porque pelo geral o homem sempre está inclinado a se considerar, na verdade, sempre estamos nos considerando, mimando, complacendo, beneficiando-nos, justificando-nos, sempre temos essa inclinação. Mas quando Deus vê ao homem que se arrepende, para ele é uma evidência de negação a si mesmo. E então, o que vai acontecer? Deus lhe dará a sua salvação. Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 9 e vejamos algo importantíssimo, agora sim, em relação à aliança de sal. Marcos 9, estão comigo? Amém. Leamos aí do verso 40
diciendo ahí. Es una de las pasajes que tienen dado conflicto a muchos estudiosos y también a lectores de la Biblia. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir ahí en esa pasaje? ¿Están conmigo? Amén. Y cualquier que escandalizar un de estos pequeñinos que cree en mí, mejor le fuera que le pusiesen un pescozo al pescozo un amor de atafona y que fuese lanzado no mar. Ese amor de atafona es una pedra usada para mover. Mas las mujeres usaban pedras para mover. Mas esa pedra era puxada por una besta, por un jumento, porque era una pedra pesada. Lo que está diciendo ahí es que una pedra tan pesada como esa es necesaria colocar sobre alguien que comete escándalos. ¿Por qué? Porque es mejor que se vaya para lo profundo del mar, lo que continúe cometiendo escándalos y colocando en él mayor castigo debido a lo que está pasando. Por eso es que hay personas que el Señor chila de esta vida. Y algún día a veces pensamos, ¿por qué tan joven? El Señor está colocando tal vez más castigo. Verso 43. Y si a tu amado te escandalizar, corta. Mejor es para ti entrar en la vida alejado, tú que ten duas mãos, ires para o inferno, para un fuego que nunca se apaga, donde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Entrares na vida, está falando da vida eterna, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Oh Senhor, por que repetes tanto isto tão terrível, tão horroroso? Porque cada será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Esta é a aliança de sal que o Senhor quer fazer conosco esta manhã. Vocês querem? Sim. Entendamos o que Ele está tratando de dizer. Lo que o Senhor revela aqui é que há um juízo inevitável e há um inferno que existe. Não nos enganemos, porque se existe o inferno, é um lugar que existe. Talvez não sabemos geograficamente, não poderíamos localizá-lo, porque são almas que vão aí. Aliás, quando todos ressuscitem, mortos, santos ou injustos, até o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, ele não vai ficar mais onde ele está agora. Se está nas profundezas da terra, não sabemos. Alguns creem que sim, a maioria crê que sim, a tradição crê que sim. Eu até li um artigo onde houve uns cientistas russos que encontraram uma cratera em Rússia e colocaram um microfone e o introduziram nessa cratera que era de quilômetros. E quando chegou o microfone a lo mais baixo que conseguiram baixar, ouviram gritos. Se isso é verdade ou não, não sabemos. Mas sim sabemos que Deus bendito que existe o inferno e é um lugar terrível. Então a falta de arrependimento conduz aos homens ao juízo inevitável. Percebem que é importante o arrependimento? É o único que Deus pede dos homens, se arrependerem. Isto os livra do juízo
do inferno e do juízo da segunda morte, que é o lago de fogo. Em outras palavras, é o homem que se condena a si mesmo, não é Deus. Desde o momento que o homem rejeita o Evangelho, ele se condena a si próprio. Quando o Senhor diz melhor de fora, está falando, ou está dando a entender, primeiro, a indignação divina de ver a conduta de um homem que provoca escândalos, ou uma mulher que provoca escândalos entre seus irmãos. Deus se indigna por isso. Melhor lhe fosse, dice, porque não se agrada dos escândalos. Ou lo que está dizendo, melhor se fosse cortado, lo que está dizendo ele em si, depois de tirar a vida, antes de continuar cometendo piores coisas, porque maior juízo terá no inferno. Bicho que não morre em fogo nunca se apaga, além de poder significar algo literal, não sabemos, mas além de ser algo literal, pode ser, apesar de que são almas, mas depois estarão com seu corpo ressuscitado. Creio que o ponto principal, o que o Senhor está mostrando aí, é que haverá pensamentos angustiadores e os pecados que sempre cometeram e que eram satisfação de sua vida, continuarão cometendo-los por toda a eternidade. É um bicho que nunca morre. Estará aí o pensamento e o pecado constante e não, eu creo que o Senhor propôs esse entendimento. É o maior bicho que nunca se apagará, que nunca morrerá e que talvez poderá ser o mais difícil de suportar, é o pensamento de não ter se arrependido nesta terra, de não ter aceito a provisão divina por ter considerado que era algo tão insignificante e efímero. Quando Deus diz que devemos, ou Jesus, que devemos cortar a mão ou o pé ou até o olho, de fato, no livro de Mateus diz o olho direito, porque o olho direito está falando da pessoa, de si mesmo. Meu olho direito sou eu, minha mão direita sou eu. Ou seja, eu sempre estou procurando o melhor lugar, não é verdade? Sim ou não? Sempre estou querendo ser o melhor de todos, até inconscientemente. Por isso o Senhor diz: se alguém quer ser o maior entre vós, seja o seu servidor, porque tem que existir uma negação, tem que existir um trabalho, tem que existir um sacrifício constante para deixar de ser o que somos. Mas o que o Senhor está dizendo é que devemos estar dispostos a abandonar esse lugar de preeminência, porque Jesus está sentado à direita do Pai, porque é o lugar de preeminência, o lugar privilegiado, o lugar que todos queremos estar aí, como os filhos de Zebedeu, que também pediram estar ali nesses lugares. Mas por que o Senhor diz isso? Será que Ele está dizendo que devemos de amputar nossos membros físicos? Sem dúvida que não. Primeiro, porque os corpos físicos não são pecadores. É como os animais. Os animais são inocentes. Eles não têm pecado. Eles estão, como diz Romanos, sujeitos à escravidão, por causa de que os sujeitou à escravidão, que é o homem. Mas eles serão libertados quando se manifestem os filhos de Deus. Mas o corpo em si, nosso corpo, ele não é pecaminoso. O corpo só obedece às ordens da pessoa que mora dentro do corpo. Ou seja, o pecador não é o corpo, o pecador é a pessoa que mora adentro. Então, cortando ou tirando os dois olhos, não significa que o homem vai deixar de ter concupiscência. Me explico? O problema não são os olhos, o problema é a mente. E vocês sabem que a mente, segundo a Bíblia, é o coração. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, como se diz, borracheras, as bebedices. Tudo o que é ruim, adultério, sai da mente, do coração. Então o Senhor não está falando, se fosse assim, o Senhor Jesus hubiese iniciado uma seita de homicidas ou de amputadores do corpo.
Y de fato, un primero fanático que hubiese comenzado a hacer eso hubiese sido el apóstol Pablo. Dice la Escritura que ele golpeaba o seu corpo para torná-lo à sujeição e à obediência. Então, ele hubiese sido o primeiro. Quantos discípulos hubiesen comenzado a cortar as mãos, os pés, os olhos, até o nariz, a boca, por falar demais? O Senhor não está falando de cortar membros físicos. Ele está falando de cortar com os pecados que nós temos adentro, com os membros internos que nos fazem pecar. O que ele está dizendo é, primeiro, que debemos de tomar medidas drásticas para mudar nuestra forma de vida. Cortar a mão, o pé e o olho não são medidas drásticas. Agora, já concluímos que o Senhor não está pedindo acabar com os membros de nosso corpo. Ele está dizendo que devemos de tomar medidas drásticas. Essa palavra que aparece aí para cortar no grego é apocopto, y esa palabra significa se autoamputar. O sea, lo que está diciendo es que somos nosotros que tenemos que infligir sobre nosotros una disciplina, o sea, ser radicales. Por eso que Pablo dice, yo no golpeo ao ar, ao vento, sino golpeo a mí mismo, dice. No está hablando de un sadismo, ¿verdad? O masoquismo. Él está hablando de frear seus impulsos, de dizer não a seus apetites, uma e mais outra, e mais outra, e mais outra vez. Quantos de vocês estão conseguindo dizer não a seus apetites? E aí? Quando vem aquilo que te faz pecar, tu tens que dizer a teu coração, não. E isso, aí estarás tu amputando esse membro que te faz falhar. Temos que ser drásticos. E irmãos, isso não é fácil. Escute, isso não é fácil. O que o Senhor também quis dizer é que o mal, escute, o mal, quando está falando de se tua mão te faz cair, ou se teu pé te faz cair, ou se teu olho te faz cair, o Senhor está falando que o mal tem que ser atacado pela raiz. Ou seja, desde a fonte. Onde está a causa desse pecado? É aí onde se deve atacar, na fonte. Quando fala do olho na Escritura, fala de fonte. Na Bíblia, olho é fonte. Então está dizendo atacar os problemas pela raiz, a fonte, o fundo, o verdadeiro. Às vezes há coisas que nós fazemos, mas a realidade é que são outras que estão escondidas, as que estão provocando esse problema. E é esse que nós devemos atacar. Significa também que devemos extirpar os motivos que me levam a cometer tais atos. E esse, como já falamos, é um símbolo de cortar a mão, o pé ou o olho. Porque cortando aquilo que me provoca fazer isso, eu também termino e não cometo mais o mesmo mal. Então, outra vez, tratar com o olho direito é tratar comigo mesmo. A mão direita comigo mesmo. Com minhas debilidades, as minhas ataduras. E não com as debilidades e ataduras do próximo. O Senhor Jesus disse que um olho limpo faz todo o corpo luminoso. Interessante, né? E uma mente em trevas faz que a vida seja escura. Por isso é que necessitamos tratar com o interior. Em resumo, o que Jesus está dizendo é que é melhor entrar a vida com a consciência, escutem irmãos, escutem esto, que ser tratado o verdadeiro homem. Qual é o verdadeiro homem? O interior.
Ele está dizendo: trabalhem, tratem consigo mesmos, para que vocês entrem ao reino de Deus com a consciência de que trataram o que deviam tratar. Amém. O problema, a fonte verdadeira do que ser lançado completo, eu não tratei nada na minha vida. Eu, como Salomão, ele deu renda solta a seus olhos, a seus apetites, compració tudo o que ele queria. Obviamente ele não estava obedecendo a ordem de Jesus. Ser lançado com os dois pés, com os dois olhos, com as duas mãos, está dizendo: não fez nada para tratar com suas debilidades e fraquezas. Isso significa que o verdadeiro arrependimento deve nos levar a um sofrimento extremo, a uma dor irresistível, até que Deus perdoe nossos pecados, tire a carga e a condenação. O arrependimento nos conduz à vida eterna, porque com Ele somos reconciliados com Deus. Eu me lembro quando eu aceitei ao Senhor. Anteriormente eu tinha feito numa igreja. De fato, as pessoas pensaram que eu me converti esse dia, mas não foi assim. Passaram 4 meses depois para que eu realmente conhecesse o que é verdadeiramente o arrependimento. O dia que eu senti a convicção de pecado na minha vida, às 3 horas da manhã, não parei de chorar, de pedir perdão ao Senhor, até que Ele, com o rio do seu Espírito, me inundou o seu perdão, e o outro dia eu era outra pessoa. Essa noite é memorável para mim. Eu lembro como o Senhor transformou a minha vida, mas foi através de um verdadeiro arrependimento que eu vi a minha condição. Segundo as Escrituras, em Levítico capítulo 2, verso 13, e vamos entrar agora porque o Senhor disse aqui, no verso 49 de Marcos 9, que cada um será temperado ou salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Lembra? E diz no verso 50: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso ou insípido, com que o adubareis? E termina dizendo: tendes sal em vós mesmos. Todos temos que ter sal em nós mesmos. Vocês sabem o que o sal provoca no ser humano? Sede. Hipertensão. É uma das coisas que faz o sal. Por isso que o gado também lhe dá sal, para que tenha sede. O gado que dá leite, a vaca, né? Para que tenham sede, comam e bebam e já tem leite na abundância. Eles também têm cubo de sal para quem está lá, para ter sede. Agora, nós não podemos ter muito sal no organismo. Temos que ter o equilíbrio do sal. Necessitamos sal. Sabe que o cloreto de sódio, esse é o nome do sal, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é necessário para o organismo, como o cloreto de magnésio, que já não absorvemos a certa idade. Então, ele é importante porque ele relaxa os músculos. Imagine. Muito sal pode ajudar ou contribuir negativamente a uma pressão arterial alta. Muito sal também pode contribuir a que o homem tenha também cálculos renais. Mas não significa que não necessitamos sal. Necessitamos sal, certa quantia. O problema, sabem, como o ser humano qual é? Essa geração de extremismo. Né? Quando gostamos de algo, aí está. Ou queremos ketchup, Como eu nunca vi colocar ketchup na pizza antes na minha vida, porque cheguei ao Brasil. Já não desfrutam o queijo, o pepperoni, a massa, senão o ketchup. Mas
Así somos. Tenemos inclinaciones, costumbres, hábitos que se tornan leyes en nuestra vida y que no podemos dejar de hacerlos si no hacemos algo radical en nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar a fonte para tratar con eso. Más interesante esta parte do sal. No voy a entrar en detalles, yo tengo mucho a hablar do sal, mas también poco tempo. Então, en Levíticos capítulo 2, verso 13, encontramos que el Señor ordenó a Aarón. ¿Están conmigo en Levítico? Bom, pueden escrever que yo voy a leer aquí. 2:13 de Levítico dice: y todas las tuas ofertas, los teus alimentos, temperarás con sal. Escuchen, no había excepción. Todas las ofertas debían ser temperadas con sal, y no dejarás faltar a tu oferta de alimentos o sal, escuchen ahora, da alianza do teu Deus. En todas las tuas ofertas oferecerás sal. 3 veces él resalta que el sal no puede faltar en las ofertas. Por eso que el Señor, hablando en Marcos 9:50, dice: tende en vos sal, porque nós también somos un sacrificio vivo, una oferta agradable al Señor, mas no puede ser aceita si no tiene sal. Y el sal, hermanos, él no solo preserva a carne de corromper, el sal también purifica. Aliás, segundo a tradición judaica, no tabernáculo do deserto, como también el templo de Salomón, había, no indicado aquí en las escrituras, mas había una sala específica para el sal, porque era mucho sal que ellos usaban los sacrificios, no podía faltar el sal. Entonces había ya una sala donde había sal ya preparado para poder salgar cada oferta. Qué interesante eso, porque no podía faltar. ¿De qué el Señor está hablando allí? ¿Queremos ser aceptables al Señor? Debemos ser salgados con sal. Solo si somos salgados con sal permaneceremos. De facto, en Ezequiel capítulo 16, cuando está hablando de Israel y los inicios de su vida espiritual, allí dice que Israel no se le cortó un cordón umbilical. Y dice también que no fue lavado ni, me corrigen, temperado con sal. Porque un costumbre era que cada crianza que nacía, lo lavaban y lo temperaban con sal en toda su piel. Era para protegerlo de las bacterias y para dar una piel firme, un poco grosa, capaz de resistir el ambiente. O sea, el sal nos preserva del pecado. Mas que o sal entonces? Lembren que el Señor dice: porque cada uno será salgado con fuego, como cada sacrificio es salgado con sal. Hay una comparación ahí. ¿Saben que una de las cosas que pueden nos ayudar a vivir con sal en la vida son las pruebas? Dice Pedro, 1 Pedro 4:12, que no debemos de extrañar pelas pruebas de fuego que ven sobre nuestra vida. Las pruebas son fuego. Irmãos, es mejor ter fuego en esta tierra que ter fuego en el inferno. ¿No hay? Y las pruebas ayudan a las personas a buscar a Dios. Un poquito de fuego, un poquito de sal para provocar sede en las cosas santas. Porque si las personas no tienen sede, el Señor tiene tanta misericordia que Él provoca a todos los seres humanos a buscarlo. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos procuró a nosotros primero.
en Guatemala, por ejemplo, yo no sé si aquí, me digan por favor, firme, mas principalmente bebinos que van a fumar, ellos no toman baño ese día que van a fumar, sino hasta el siguiente día. Y algunos les preguntaban más, ¿por qué no toma baño? Porque ¿cómo era? Usado, ¿qué decía tu abuelo? Más falaban de ser preservados, o sea, usado para ellos era una evidencia de que serían preservados. Por eso no tomaban baño, porque está un poco de superstición. Más la idea es que el Señor quiere hacer eso con nuestras vidas, lo que Él mismo está diciendo aquí. Entonces, el Señor quiere que nos ofrezcamos nuestra vida con sal. Voy a entrar en detalles un poco. La primera vez que aparece la palabra sal en la Biblia es en Génesis capítulo 14 y versículo 3, donde está hablando de un mar salgado. No dice usado propiamente, pero es la misma raíz hebraica de sal. Y está hablando de un mar salgado. Mas a primera vez, onde é mencionada o sal como algo que llegó a ser sal, es con la mujer de Lot. A mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Ahora, prestemos atención, meus irmãos, porque, escuchen, aquel que no aplica sal na sua vida se convierte en un mar salgado. Es como Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos de ustedes lembran cómo era Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? A ver, ¿quién lembra? Según la Biblia. Totalmente perverso. No, me refiero geográficamente. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? Buenísimo. Buenísimo. ¿Por qué Lot fue para allá? Dice que él dio como que fuese un Edén. ¿Por qué? Porque eran unas campinas verdes, lindo, maravilloso, principalmente para el seu gado. Mas depois do juízo se convirtieron en salinas y ahí se formó un mar salgado. Si una persona no está dispuesta a aplicar sal a su vida, mayor sal ven sobre él. No necesitamos un poco de sal, mas no mucho. Cuando ven mucho sal, ven esterilidad. Aliás, la Biblia dice claramente que cuando las personas, los conquistadores, conquistaban una ciudad para dejar su tierra estéril, ¿saben qué hacían? Jogaban sal. Porque mucho sal hace estéril una tierra. Por eso que la tierra donde está el mar salgado, eso es estéril. No tem. Hermano, lo único que el Señor está pidiendo es arrepentimiento. Y cuando las personas no colocan un poco de sal, de ese tempero que implica también dominio propio, que implica negación a sí mismo, entonces aumento de sal ven y a destrucción, como aconteció con la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella fez concesiones con un estilo de vida donde la ciudad donde ella moraba, y porque ella no obedeció a Dios. El Señor le dice, no olhem para atrás, y fue el primero que la fez. ¿Por qué? Porque seu corazón estaba lá ainda. No por curiosidad y para ver científicamente qué iba a acontecer. Era porque seu corazón estaba lá, então cuando ella volvió, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella no esteve dispuesta a aplicar un sal en un tiempo limitado. Hermanos, necesitamos aplicar sal a nuestra vida en la proporción indicada. Él no nos está pidiendo mucho sal, nos está pidiendo sal. Tende en vos sal, dice la Escritura. O sal es un elemento aceptable para Dios y se contrapone a la levedura o al fermento y al mel, porque a veces también mel era colocado en ciertos sacrificios.
Mas o Senhor dice ahí en Levítico, veja só aqui, dice: nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor, perdoem, nenhuma, se os fará com fermento. ¿Por que ele não gosta de fermento? Porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada. Não, eram algumas ofertas que tinham, mas a oferta queimada não podia ser oferecida com mel. Quantos de vocês já cheiraram mel queimado? Que masculino ou feminino? Feminino? Masculino. O mel queimado. Quantos já sentiram o cheiro? O Senhor não aceita fermento nem mel em nenhum sacrifício que devia ser colocado no altar. ¿Por que razão? Porque esses elementos, irmãos, escutem, representam o doce da vida e o crescimento rápido que a maioria de seres humanos queremos. ¿Cuántos de vocês não querem o melhor da vida, o doce desta vida? Todas as coisas lindas queremos. São coisas maravilhosas e queremos o crescimento assim. Queremos ser ricos assim. Levedura. Não que o Senhor não quer nos abençoar. Claro que sim. Mas todo deve ser em seu devido tempo e devemos estar dispostos a pagar o preço. Não é só levedura, comprar levedura e agora crescer. Não. Então, por isso é que o sal é um elemento contrário ao mel e a levedura. Ou seja, a ideia divina de utilizar sal nos sacrifícios e dessa maneira fazê-los aceitáveis é para que o seu povo aprenda, escutem por favor, a rejeitar tudo o que contribui à fermentação, decadência e escolha e que contribui, ou melhor dito, e que seu povo escolha aquilo que contribui à preservação. Por isso é que ele está colocando os dois elementos. Primeiro, para que o povo não escolha aquilo que leva à fermentação. A levedura leva à fermentação. Senão que escolha o sal que leva à preservação. Daí que quando o Senhor oferece a Arão, o sacerdote e os seus filhos, escutem, as ofertas dos filhos de Israel, faz uma aliança de sal com eles. Leiam essa parte porque essa é importantíssima em Números, capítulo 18, verso 19. Leiam comigo aí. Número 18. Versículo 19 dice: todas as ofertas alzadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti, a Arão, e aos teus filhos, os sacerdotes, e as tuas filhas, a família sacerdotal, contigo, por, escutem, estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. De que fala uma aliança de sal? De perpetuidade. Aliança de sal implica um compromisso eterno de Deus com os sacerdotes, de que nunca les faltará essas ofertas. Perpetuidade. Agora, escutem, irmão, o Senhor está dizendo que nós, como povo, devemos ter sal em nós. O que Ele está dizendo, então, nesse sentido? Que para sermos participantes da eternidade, ser perpétuos com Ele, viver com Ele, necessitamos fazer uma aliança de sal com Ele também, para preservar nossas vidas. Irmão, diz a Escritura que aquele que perseverar por fim será salvo. Sabe como se pode perseverar e ser preservado do mal? Com
sal. Quando o Senhor fala da promessa para Davi e seus filhos do trono, o filho de Roboam, que era filho de Salomão, e Abias, filho de Roboam, ele diante do povo de Israel e diante de Jeroboam, ele disse que Deus fez uma aliança de sal com Davi para lhe dar o trono a ele e a seus filhos. Outra vez é mencionado uma aliança de sal. O que quer dizer? Uma aliança de perpetuidade. Irmão, Deus quer que nós perpetuemos com Ele, mas para isso é necessário que nós também estejamos dispostos a fazer uma aliança de sal. Mas para fazer uma aliança de sal necessitamos negação a si mesmos, disposição a cortar de raiz aquilo que nos está causando problema. Por isso é que essa palavra do Senhor ali em Marcos está intimamente ligada com cortar a mão, o pé e o olho, porque temos que tratar com sal aquela coisa, tem que ser curadas. Quantos lembram, ou talvez não lembram, mas em Colossenses 4:6? O que diz em Colossenses 4:6? Alguém que sabe de esgrima muito bem pode encontrar imediatamente o que diz em Colossenses 4:6. Eu já estiver muito curioso, se não sei, para encontrar Colossenses 4:6. Já estaria ali. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabais como vós convém responder a cada um. Vossas palavras, dice, devem estar sempre temperadas com sal. Irmãos, o sal é o tempero. Outra vez, eu entendo que os médicos digam que não devem comer sal, se há pessoas que já precisam baixar o nível de sal em seus organismos. Mas o sal é um tempero e deve ser usado como tal. Não podemos colocar em certas comidas muito páprica. Em espanhol é páprica. Páprica. Sabe que é muito difícil de pronunciar em outra sílaba, quando a gente está habituado a pronunciar na segunda sílaba. Na primeira. Não podemos colocar muita pimenta do reino, muito. Eu gosto de pimenta do reino no ovo cozido. Antes eu fazia muito isso em minha casa, mas Fabiola, ela interveio muito no meu cardápio. Desde que nós nos casamos, eu comecei a comer diferente. E não porque eu quisesse, senão porque não podia fazer nada. Fabiola tinha outros hábitos e ela era que cozinha na casa. Então ela tinha que colocar outras coisas. E eu fazia antes meus pratos enormes como os brasileiros, cheio de arroz e de feijão e a carne. Assim. Quando eu comecei a comer com Fabiola, era um pouquinho disso, outro pouquinho. Mas isso me preservou de não engordar, apesar de que os anos são inevitáveis. Mas o sal, irmão, ingredientes importantes são necessários para dar tempero. Tende sal em vossa conversa, que está dizendo, não falem, como é a palavra? Bobagens. Não falemos bobagens. Cuidado com falar de alguém diante dos filhos. Estão ouvindo? Porque eles também vão falar dele, assim, rápido. Tende sal convosco, que vossa conversa tenha sal, dizer. Por quê? Porque necessitamos, como está dizendo aí, necessitamos de sabedoria para conversar, porque de outra maneira, vamos, lembre que o Senhor disse que vamos a ser julgados até das palavras ociosas que saem de nossa boca.
Israel debía ser, ¿cómo se dice? Restregado, ¿cómo se dice la palabra? O sea, untado tal vez, con sal o ungido con sal. Esfregado con sal. Está diciendo ali, como está falando do cordão umbilical, está falando de que nace um crente, desde o princípio deve ser ensinar a negar-se a si mesmo. Ter o sal dentro de sua vida. Dios es fiel y Él espera que cada salvo, cada filho dele permaneça fiel a Ele, e isso só pode ser possível com uma aliança de sal. O que nos preservará e nos conservará para sempre como o Senhor é que entremos em esse concerto de sal com Ele. Mas essa aliança de sal deve ser feita aqui e agora nesta terra. Salgando, melhor dito, nossas vidas. Necessitamos salgar nossas vidas, senão se converte num Sodoma e Gomorra, num mar salgado. Por isso o Senhor disse que cada pessoa será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. É preferível ser salgado com fogo aqui e agora na terra e voluntariamente do que voluntariamente escolher o fogo do inferno pela falta de arrependimento. E vou terminar exemplificando como é o poder purificar o sal. Vocês sabem já a história. Eu já preguei sobre o ministério de Eliseu, um estudo sobre a vida de Eliseu. E em 2 de Reis, no seu capítulo 2, acontece algo interessante. Se aproximam os moradores de Jericó e lhe dizem o seguinte ao profeta, verso 19: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade. Ou seja, estrategicamente está num muito bom lugar. Veja só. Como o meu Senhor vê. Ou seja, até Eliseu podia dizer, sim, é verdade, está estrategicamente colocado. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Por que a terra era estéril? Porque as águas eram más. Terra estéril é resultado de águas más. Se diz águas salóbricas? Salobras. Então, lhe conta a Eliseu a situação e diz aqui, e ele disse, trazei-me um prato novo. Interessante, né? Vida nova. Um prato novo e ponde nele. De onde ele aprendeu isso? Quem lhe disse isso a Eliseu? Não foi ocorrência dele. Nada ocorre de milagre só por uma ideia humana, não. É ideia divina. Ponte nele sal, dice, e lo trouxeram. Então saiu ele às terras e derramou sal. Não, porque nós já aprendemos que sal na terra torna a terra estéril. Que foi o que ele fez? Escutem, queridos. Ele foi ao manancial das águas. E ali lançou o sal que havia naquele prato novo. E disse, assim diz o Senhor, sararei, o sal sara,
nem esterilidade, mas águas, um manancial que é curado, o interior que é tratado como sal de Deus para dar vida e matigar toda a esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Foi um manancial que foi curado com sal. Tendes sal em vós, diz o Senhor. De que está falando? Do corpo? Do homem interior. No manancial. O manancial de nossa vida deve ser tratado como sal e vai ser curado. Amém? O Senhor exortou a seus discípulos a ser sal da terra. Entende? Mateus capítulo 5, verso 13. Sede, sal, não diz vós sois a luz do mundo, mas também diz vós sois o sal da terra. O que está dizendo é: vocês são os únicos que podem preservar este mundo da corrupção. Lembrem o que Abraão disse: Senhor, se tem aí 10 justos, não destruirás? Por que 10 justos? Com sal. Homens com sal. Não seria destruída Sodoma e Gomorra. Mas como não havia nem sequer 10 justos, Sodoma e Gomorra foi destruído. Imagina o que vai acontecer com este mundo, vai ser destruído. Por quê? Porque os justos não estão utilizando o sal para preservar esse mundo. Porque nós não estamos sendo o exemplo. Porque o Senhor não está pedindo de nós um exemplo externo. Ele está pedindo de nós uma mudança interna. Tratando com as raízes, com a fonte, com o manancial de nossa vida. Quantos de vocês podem ver o manancial de suas vidas? Como está o manancial? Há um cachorro morto lá dentro? Há rãs mortas lá dentro? Há podredumbre no manancial que o contaminou? Porque este mundo tem rãs. Sabe o que é isso na Escritura? Espíritos maus. Rãs? Espíritos maus. Espíritos imundos. Este mundo está cheio de espíritos imundos. E as pessoas, os homens, não veem os espíritos imundos, mas eles se manifestam através de muitos meios e enchem e contaminam o manancial do ser humano. A única maneira de limpar o manancial é tendo sal em nós. Quantos estão dispostos a aplicar esse sal? É a aliança de sal para que permaneçamos fiéis ao Senhor até o fim. Assim como a sua aliança é perpétua, assim Ele quer que nós sejamos perpétuos, mas temos que entrar a uma aliança com Ele, uma aliança de sal. É a aplicação da negação de Deus. É o arrependimento que necessitamos aplicar em nossas vidas. O Senhor exortou a seus discípulos a ser sal da terra, no sentido de preservá-la da corrupção através da mensagem da vida do Evangelho no interior dos homens, nos seus mananciais. Porém, também nos exortou a ter sal neles mesmos. De outra maneira, não poderão ser de boa influência sobre os perdidos. As pessoas só poderão ter sede de Deus se uma pessoa com sal de fala. Estou me explicando? Se uma pessoa que tem sal em sua própria vida fala com alguém, essa pessoa vai ter sede de Deus, vai se aproximar de Deus. Não é só falar do Evangelho, temos que ter sal. Senhor, ajuda-nos esta manhã a que vejamos como está o nosso manancial e que neste dia, Senhor, façamos uma aliança de
salvo contigo. Este día, Señor, sea un día determinante en la eternidad. Que fique registrado, Señor, que nós tomamos medidas, porque tú disseste que toda pessoa será salgada com fogo, seja agora ou no inferno. Toda pessoa, como todo sacrifício deve ser salgado com sal, porque tu ordenaste assim, Senhor. Aquele que não obedece a tua ordem não é aceito. E assim como a igreja é o sal desta terra, Cristo é o sal. Cristo trouxe a aliança perpétua. Cristo é o único que preserva nossas vidas e pode nos dar cura e tirar a esterilidade de nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que esta manhã todos nós aqui venhamos à tua presença, Senhor, com essa convicção, por favor. Faça que olhemos para nosso interior e que vejamos a nossa condição, Senhor, para que tu venhas e nos cures e faças da terra fértil e tires a esterilidade do nosso coração, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Quer fazer aliança com Deus, coloque-se de pé. Sabemos que esta manhã o teu passo indiferente aqui foi para encontrar Bartimeus. Senhor, que agora tu possas ver em nós a necessidade tão grande como Bartimeu viu. Era a oportunidade da sua vida para ser curado. Senhor, que o dia de hoje possamos cortar o pé, a mão ou o olho, aquele membro interior que nos está fazendo cometer escândalos e tropeços. Senhor, queremos agora aplicar o fogo para sermos livres do fogo vindouro. Senhor, em nome de Jesus, tu tens dito em Isaías: quem morará perante as chamas eternas? Será só aqueles que em Sião apliquem o sal e o fogo em suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, por favor, levanta em nós um clamor, Senhor. Não forçado, não provocado por um homem, mas provocado pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que seja verdadeiro e permanente, para a glória do teu nome, Senhor. Salva teu povo, salva Sião, Senhor. Oh, Deus, por favor, Senhor, em nome de Cristo Jesus.
días y 3 noches en este verano, sufriendo lo que todo ser humano podría sufrir. Ahora no precisa más de ese lugar, mas sí precisa sufrir un poco a través de un arrepentimiento. O arrepentimiento verdadero es un sufrimiento, un autosufrimiento, una dor interna para mudar una mudanza radical en nuestras vidas. Señor, que ya no temamos al fuego, que no tengamos miedo del juicio final, que no tengamos miedo del grande trono blanco, Señor, porque tú ya hiciste una obra expiatoria en nuestras vidas. O perdão já foi dado a nós, o resgate, o preço foi pago, e agora o que necessitamos é confiar em Ti, Senhor, e viver uma vida correta. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pelo sal para cada vida nesta hora, Senhor, que apliquemos cada manhã, Senhor, em nossa fonte, em nosso manancial, para que permaneçamos firmes diante da Tua presença, Senhor. Oh. Fechemos nossos olhos todos. E outra vez, o Senhor está passando por aqui. E Ele quer ver corações como Bartimeu. Alguém aqui se levantará com um clamor para dizer: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha, ele se assentava na parte de fora de Jericó. E aí passou o grande profeta, o Messias, e curou o seu manancial. Por que tu não também esta manhã te dizes: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim e cura o meu manancial, Senhor? Por que não abres a tua boca e lhe dizes isso, Senhor?
me impedia de ver-te, Senhor. Também nós temos alguma coisa que muitas vezes atrapalha, Senhor, a nossa comunhão contigo. Mas nesta manhã, Senhor, assim como Bartimeu, porque ele não via, mas os seus demais sentidos contribuíam, Senhor, com a sua boca, com o seu ouvido, contribuíram para que ele chamasse a atenção do Senhor. Ó Senhor, que nesta manhã não olhemos apenas para as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas que usemos, Senhor, aquilo que temos exercitado para atrair a Tua presença, para atrair a Tua atenção, para que assim, que de alguma maneira, Senhor, tenhamos as nossas debilidades saradas, as nossas enfermidades curadas, Senhor. Aquilo que muitas vezes pode nos escandalizar, pode nos atrapalhar, que venham ser tiradas através dos demais sentidos, Senhor, que temos exercitado na Tua presença, que temos exercitado diante de Ti. Não te vemos, Senhor, com os nossos olhos muitas vezes quando queremos ver, mas que isso venha ser um motivo não para desanimarmos, mas para clamarmos a Ti, para buscarmos o Teu rosto, para colocarmos os nossos ouvidos nos portais eternos e procurar ouvir a Tua voz, e procurar, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Oh sim, Senhor, ajuda-nos, por favor, que possamos desenvolver os nossos sentidos e sermos uma igreja, Senhor, sensível a Ti, ó Deus. Ajuda-nos. Ao Senhor com nossa boca. Foi o que utilizou Bartimeu, gritando. Utilicemos nossa boca para atrair a presença do Altíssimo. Exercitemos aquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Oh Deus.
inefável de um dia nos ver todos juntos em tua presença. E ali ver nossos rostos, cruzar olhares de satisfação, de alegria,